Sabe aquela sensação de que a sua própria mente te sabota? Que você sabe exatamente o que precisa fazer, mas, na hora H, algo interno simplesmente trava. Sim, É uma sensação muito frustrante, né? Quase como ter um inimigo morando dentro da sua cabeça. com certeza. A fonte que a gente está analisando hoje traz uma analogia central que eu achei, assim, fantástica para isso. A mente é como um músculo. E como qualquer músculo, se você não a desafia, ela atrofia. E o mais interessante, né? É que num mundo de notificações constantes, pressão por produtividade e uma avalanche de informações, a força mental deixou de ser um diferencial. Virou necessidade? Virou uma habilidade de sobrevivência. Não se trata de ser um super-herói sem emoções, mas de aprender a navegar nesse caos sem se afogar. Exato. E a análise que a gente vai fazer hoje vai mergulhar em 10 princípios práticos que a fonte apresenta. A gente vai agrupar em temas maiores para entender a lógica por trás dessa construção de força. Perfeito. Então a nossa missão hoje é justamente essa. Explorar um guia prático para construir uma mente que, não se abala com o primeiro problema, que não desmorona com uma crítica. Isso. E que não se paralisa com a própria insegurança. Exato. É sobre entender como assumir o comando da nossa mente, em vez de passar a vida sendo um refém dela. Ok? Vamos começar a analisar isso. O ponto de partida da fonte já é surpreendente, porque ele vira de ponta cabeça o que a gente imagina sobre a nossa mente. Totalmente. A gente pensa nela como uma ferramenta para o crescimento, para a evolução. Mas a fonte argumenta que o software padrão da nossa mente não foi projetado para nos fazer felizes ou bem-sucedidos. Não mesmo. Mas sim para nos manter seguros. Por isso ela ama a zona de conforto, a rotina e tem um pavor de riscos. Pois é, e o mais fascinante disso tudo é que esse mecanismo não é um defeito nosso. É uma herança evolutiva. É de fábrica, então. É de fábrica. Pensa só. Para o nosso ancestral das cavernas, essa era a configuração perfeita. Desconfiar do novo, economizar energia, repetir o que deu certo ontem, eram as chaves para sobreviver mais um dia. Claro. O problema é que esse software antigo ainda está rodando num mundo que exige exatamente o oposto. Adaptação, risco, aprendizado contínuo. E aí que a coisa complica. Porque quando a gente decide mudar algo, começar um projeto, mudar de carreira, adotar um hábito novo, a gente está basicamente declarando guerra a essa programação original. E a mente reage. Ela ativa todos os alarmes. O medo do fracasso, a voz da autocrítica, a procrastinação. Ela faz de tudo para te puxar de volta para o sofá. Exatamente. Para o que é familiar. É a resistência natural do sistema. Por isso, a primeira grande regra que a fonte apresenta é tão fundamental e, ao mesmo tempo, tão difícil. Observe os seus pensamentos, não os obedeça cegamente. Certo. A ideia é criar um pequeno espaço entre o pensamento e a sua reação a ele. Certo. Mas essa ideia de observar os pensamentos na prática me parece algo meio vago, sabe? Meio zen demais. Sim, eu entendo. Como alguém faz isso no meio de um dia caótico, quando a ansiedade bate forte e 1000 pensamentos negativos começam a gritar ao mesmo tempo? A mente não simplesmente atropela essa tentativa de observação? Essa é a questão central. A fonte não propõe uma meditação transcendental no meio de uma crise. A proposta é bem mais simples e direta. Questione a validade do pensamento. Interessante. A ferramenta sugerida é uma pergunta-chave. O que eu estou pensando agora? É um fato absoluto ou é só uma história que a minha mente está inventando para me proteger? Entendi. Por exemplo, o pensamento, eu vou falhar nessa apresentação. Isso não é um fato, é uma história, uma previsão. Diferenciar fato de ficção mental é o primeiro passo para desarmar a armadilha. É como se eu me tornasse um detetive dos meus próprios pensamentos em vez de um escravo deles. Isso já muda a dinâmica. Muda completamente. E essa habilidade se conecta a outro princípio crucial da fonte, a de focar exclusivamente no que a gente pode controlar. Sim. Uma mente que tenta controlar o incontrolável, o que os outros vão pensar, se vai chover amanhã, o resultado final de um projeto, vive num estado de ansiedade e frustração permanentes. É um desgaste de energia absurdo. É como tentar segurar a água com as mãos. A fonte argumenta que a maior parte do nosso esgotamento mental vem dessa batalha perdida. E isso cria um ciclo vicioso, né? A gente se frustra por não conseguir controlar o incontrolável,
Aí a mente protetora sussurra: viu? Eu te avisei. Melhor não ter tentado. É o ciclo perfeito para paralisia. E a fonte argumenta que quebrá-lo não exige um ato de coragem gigante. Exige só o foco em uma única pergunta. Qual? Nessa situação, qual é a única coisa que está 100% sobre o meu controle agora? A resposta é quase sempre a mesma. Minhas ações, meu esforço, minha atitude. O foco muda completamente. Exato. Direcionar toda a energia para isso libera um poder imenso. A gente para de lutar contra a maré e começa a ajustar as velas do barco. E aqui vem a ideia que, para mim, vira o jogo completamente. A gente vive buscando inspiração, aquele empurrãozinho da motivação para começar, né? Sim, o tempo todo. A gente vê um vídeo, lê uma frase e sente aquele gás. Mas a fonte argumenta que depender disso é uma armadilha. A verdadeira força mental não vem desse sentimento que vai e vem, mas de algo muito menos glamouroso e muito mais poderoso. A disciplina. A frase no material que resume isso é brutal e direta. A motivação muda com o humor. A disciplina muda sua vida. Essa distinção é a base de tudo. Motivação é uma emoção, é química, é maravilhosa quando aparece, mas não é confiável. É uma visita. É uma visita que chega sem avisar e vai embora da mesma forma. A disciplina, por outro lado, é um sistema, é uma decisão, é o compromisso de fazer o que precisa ser feito com ou sem vontade. É a ponte. É o que constrói a ponte entre onde se está e onde se quer chegar. Exato. E a mudança de mentalidade proposta é trocar a pergunta "tô com vontade" pela pergunta "isso é importante para mim, isso precisa ser feito". Isso. Cada vez que a gente age, apesar da falta de vontade, estamos, na prática, treinando o nosso cérebro, enviando um sinal claro de quem está no comando. Não é a preguiça, não é o medo, sou eu. E essa ação repetida cria o que a neurociência chama de novas vias neurais. O cérebro não aprende com intenção, ele aprende com a ação repetida. Cada pequeno ato de disciplina fortalece o músculo do autocontrole. Exato. E essa próxima ideia para mim foi a mais difícil de engolir, mas talvez a mais poderosa. A gente passa a vida inteira tentando evitar o desconforto. Sempre. É o nosso padrão. Queremos o caminho mais fácil, a solução mais rápida. A fonte vira essa lógica de cabeça para baixo e chama o desconforto de o ginásio da mente. A ideia de que precisamos procurar ativamente por ele é nossa contraintuitiva, mas genial. É totalmente contraintuitiva para o nosso software de sobrevivência que quer economizar energia a todo custo. Mas o princípio é o mesmo de um treino físico. Nenhum músculo cresce sem tensão. Não tem como. Ninguém fica mais forte levantando pesos lavíssimos. A mente funciona da mesma forma. Cada vez que escolhemos o caminho um pouco mais difícil... Um pouquinho só. Isso. Acordar 15 minutos mais cedo, fazer a ligação que estamos adiando, optar pela escada em vez do elevador, estamos fazendo uma repetição nesse ginásio mental. Os exemplos práticos da fonte são ótimos porque tiram essa ideia do campo heróico e trazem para o dia a dia. Não é sobre escalar o Everest. Não. É sobre não apertar o botão de soneca. É sobre terminar o relatório Sachio antes de abrir as redes sociais. É ter aquela conversa difícil que a gente sabe que precisa ter. São esses pequenos desconfortos voluntários... Isso. Que constroem a resiliência para quando os desconfortos involuntários da vida aparecerem. Exatamente. E o ponto-chave aqui é a progressão. Ninguém vai para a academia no primeiro dia e tenta levantar 100 quilos. Isso gera lesão e frustração. Desiste na hora. A fonte ressalta a importância de começar pequeno. Escolha um desconforto gerenciável. A beleza do processo é o efeito cumulativo. Cada pequena vitória sobre a inércia constrói a autoconfiança para o próximo passo. A gente começa a provar para si mesmo, em doses homeopáticas, que é mais forte do que a vontade de ficar na zona de conforto. E essa ideia de construção me faz pensar do que é feita essa mente forte. Quais são os tijolos e o cimento que a gente usa. A fonte usa uma metáfora perfeita para isso, a da nutrição. Adoro essa metáfora. Você é a soma do que consome. E isso vai muito além do prato de comida, né, Evelyn? Sim, a analogia se aplica perfeitamente ao que consumimos mental e emocionalmente.
A qualidade dos nossos pensamentos é um reflexo direto da qualidade da informação e das interações que a gente permite no dia a dia. É impossível manter o jardim bonito se você o rega com veneno todos os dias. Exato. E a fonte detalha bem essa dieta. Os alimentos tóxicos para a mente são claros. Fofoca, que nos treina a focar no negativo, a comparação incessante nas redes sociais, Essa é terrível. o consumo excessivo de notícias trágicas que nos deixam impotentes, discussões inúteis online. Por outro lado, os alimentos nutritivos são a leitura que expande a mente, conversas profundas, o silêncio. O aprendizado de uma nova habilidade. Isso. Parece óbvio, né? Mas quantos de nós realmente fazemos um detox mental consciente? Pois é. E essa questão da comparação nas redes sociais é mais sutil do que parece. A fonte não fala só de inveja. Ela aponta que o cérebro, ao ver um feed infinito de sucesso, beleza e felicidade alheia, começa a recalibrar o que considera normal. Nossa, verdade. Seu próprio progresso, que é real e valioso, começa a parecer insignificante em comparação com o palco editado dos outros. É um tipo de veneno lento que corrói a autoconfiança sem que a gente perceba. Isso me leva a outro ponto que a fonte destaca e que parece cada vez mais raro. A habilidade de ficar a sós e em silêncio. Fundamental. É dito que uma mente fraca precisa de distração constante, de ruído para não ter que encarar a si mesma. Já uma mente forte encontra clareza no silêncio. É nesse espaço que a gente consegue, de fato, ouvir a intuição, reavaliar metas. Encontrar soluções criativas. E isso levanta uma questão importante sobre o que acontece nesse silêncio. O gerenciamento das emoções. Certo. E aqui a fonte faz uma distinção vital. Uma mente forte não é uma mente que não sente. Não é sobre ser frio ou apático. Pelo contrário, é uma mente que tem a coragem de sentir, mas a sabedoria de não se tornar o sentimento. A diferença entre eu estou sentindo raiva e eu sou a raiva. Precisamente. A força não está em suprimir a raiva, mas em não deixar que a raiva tome todas as decisões. E para colocar isso em prática, a fonte oferece uma técnica de 3 passos, quase como um freio de emergência emocional. Ok. O primeiro passo é observar. Simplesmente reconhecer o sentimento que está surgindo, sem julgamento, só notar. Ok, a ansiedade está aqui. Só isso. O segundo é nomear, dar um nome a ele, dizer internamente, isso é ansiedade ou isso é frustração. Esse simples ato de etiquetar a emoção cria uma distância psicológica. Você deixa de ser a onda e passa a ser quem a observa. E o terceiro passo, imagino que seja o mais transformador. É onde a mágica acontece. O terceiro passo é respirar. Fazer uma pausa consciente antes de reagir. 1 segundo, 2 segundos. Essa pausa é o berço do poder pessoal. O espaço entre o estímulo e a resposta. Exato. Alguém te fecha no trânsito e nesse espaço você pode escolher. Pode trocar uma reação impulsiva por uma resposta consciente. É o exercício diário de não viver no piloto automático. Então, a gente já entendeu que a mente tem uma programação de fábrica que precisa ser atualizada. Vimos que a disciplina é o motor, o desconforto é o treino e a nutrição mental é o combustível. Mas como a gente sustenta tudo isso no longo prazo? Porque parece fácil falar, mas na primeira semana difícil tudo pode desmoronar. A fonte diz que essas práticas precisam de uma estrutura de suporte. Exato. Sem uma estrutura, são só técnicas isoladas. É como ter os melhores ingredientes do mundo, mas nenhuma receita para seguir. Eles se perdem. A fonte aponta para 3 pilares que formam essa estrutura. E o primeiro é talvez o mais íntimo de todos, o nosso diálogo interno. A forma como falamos com a gente. A fonte é bem direta. É preciso ser o principal aliado, não o pior carrasco. Sim. Mas mudar essa voz interna que nos acompanha há décadas parece uma tarefa monumental. Qual o primeiro passo prático que a fonte sugere para começar essa mudança? O primeiro passo não é tentar silenciar o crítico interno, o que é quase impossível, mas sim introduzir uma segunda voz. A voz do treinador ou do amigo compassivo. Gosto disso. Quando o crítico disser, você não consegue, você vai errar de novo,
A voz do treinador entra em seguida e diz: pode ser difícil, mas você pode aprender. Cada erro é um dado para a próxima tentativa. É trocar a autocrítica destrutiva pelo autoincentivo construtivo. Exatamente. Como você faria com alguém que você ama e quer ver bem. Faz todo sentido. E o segundo pilar? O segundo pilar é ter um propósito claro. A fonte é enfática. Pessoas com propósito atravessam tempestades que aforgam pessoas sem rumo. O propósito é o seu porquê. O porquê de tudo. Por que você está se submetendo a este desconforto? Por que está acordando mais cedo? Por que está tendo essa conversa difícil? Quando o porquê é forte o suficiente, o como sempre se torna suportável. Ele dá significado ao sacrifício. Ele transforma o desconforto de um castigo em um investimento. Perfeitamente colocado. E isso nos leva ao terceiro pilar que a fonte chama de o princípio mais importante de todos, a consistência. A famosa consistência. Nenhuma das técnicas funciona se aplicada uma vez por mês. A força mental não vem de uma grande revelação, de uma virada de chave épica. Ela é o resultado de milhares de pequenas escolhas diárias acumuladas ao longo do tempo. O 1% de cada vez? É o compromisso de ser 1% melhor hoje do que ontem. A mente forte, como diz o texto, não é um evento, é um processo de construção. E aí temos a estrutura completa. Certo. O propósito é a bússola que aponta a direção, o diálogo interno positivo é o combustível e a consistência é o motor que de fato te leva para frente dia após dia. É um sistema que se retroalimenta. Recapitulando essa nossa análise, então. A jornada começa com uma mudança de perspectiva. É entender que a nossa mente tem uma programação padrão de segurança, que sempre vai preferir o conforto. Sempre. Mas a grande notícia é que podemos reescrever essa programação. E fazemos isso não com motivação, que é frágil, mas com disciplina. O motor. Usamos o desconforto deliberado como nosso ginásio. Nutrimos nossa mente com informação de qualidade e a protegemos de lixo tóxico. E, acima de tudo, amarramos tudo isso com a consistência diária. É uma transição fundamental, né? Sair do papel de passageiro que é levado pelos próprios pensamentos e emoções para assumir o de piloto da própria mente. Exatamente. A convocação final da fonte é muito poderosa. Diz que, a cada dia, a cada momento, existe uma escolha a ser feita. A escolha entre ser uma vítima da própria cabeça ou assumir o comando dela. E o simples ato de buscar esse conhecimento, de estar ouvindo a nossa conversa, já é um passo nessa direção. Já é um pequeno ato de fortalecimento. E para deixar uma reflexão final que aprofunda essa ideia e convida a ação, o guia nos mostra que a mente forte é construída tijolo por tijolo, com pequenos atos diários. Certo. Se fosse preciso escolher apenas um desconforto produtivo para começar essa construção hoje, um único ato de disciplina para praticar nas próximas 24 horas, qual seria ele? E o que essa pequena escolha, esse único ato, poderia ensinar sobre o imenso poder de finalmente assumir o comando?